Olá, Baby Cats! Eu sou Júlia Malveira e aqui a gente fala sobre a sua celebridade favorita. E o filme do Michael já está aí e eu estou muito ansiosa para assistir esse filme, até porque, gente, o Michael, ele foi meu primeiro crush da infância, assim, sabe? Que eu assistia e escutava muito o Michael quando eu era pequena. E também mostrava a Giovanna quando ela era pequena, o Michael também, né, Ju? É, nossa, naquele clipe lá do deserto, tá lindo. Me chama de Lorde, então eu vou desligar. Michael, eu acho o Michael muito bonito, sabe? Tipo, mas assim, com o passar do tempo que eles fez aquela cirurgia, sabe? Tipo, ele não ficou bom. Mas tem uma época mesmo que o Michael tá maravilhoso, perfeito. E aí a gente vai falar um pouco sobre a polêmica que tá em torno, né, do filme, porque cortou algumas partes do filme, né, da Diana Ross. E o corte da parte da Diana Ross tem um pouquinho assim de polêmica, sabe? Michael e a Diana Ross que se conheceram assim quando o Michael tinha 11 anos e a Diana já era uma mulher adulta, né? São 14 anos mais velhos. Então, assim, a Diana foi uma mentora do Michael, né? O Michael morou com a Diana por um tempo, no começo ali da sua carreira, do Jackson 5. E ele morou com ela e, tipo assim, teve uma mentoria, né, pro mundo ali de Hollywood e tal, né? Então, assim, ela foi muito importante pro Michael, pra carreira dele, pra formar tudo ele, né? Tudo que tem nele. Assim, óbvio que também teve o pai dele que também ajudou muito, né? Por mais que o pai dele era uma pessoa muito tóxica, né? Mas a Diana era como uma mãe pra ele, sabe? E cuidava dele, tipo, protegia ele do pai dele também, sabe? Então ele teve via ela como uma mãe, mas também tinha uma paixão por ela, sabe? E aí, conforme ele foi crescendo, ele foi ficando mais íntimo dela e ela íntima dele. E ele foi se apaixonando por ela. E às vezes ele chamava ela de mãe, às vezes chamava ela de esposa e tudo mais. Então, assim, era um relacionamento um pouco diferenciado, né? Um pouco assim, ainda mais naquela época, né? Porque não era muito comum pessoas de idade muito grande uma da outra se relacionar, né? Então, assim, ainda mais quando é uma mulher mais velha se relacionando com um homem mais novo, né? Tipo, a sociedade vai ver assim como uma coisa ruim, né? Ainda mais para uma mulher, né? Porque naquela época, assim, hoje em dia você para pra pensar, naquela época os homens podiam, né, se casar com mulheres mais novas e tava tudo bem. Mas, ao contrário, né, aí as coisas pioram um pouco, né? E poderia piorar, acabar com a carreira dela, né? A gente sabe como que é a sociedade, né, gente? E até hoje tem muito preconceito de mulheres mais velhas que namoram homens mais novos. Imagina naquela época, né? Foram aquele romance, sabe? Tipo, eles fizeram uma música junto, faziam shows juntos, iam em eventos juntos, foram no Oscar juntos, sabe? Tipo, de mão dadas. E, tipo assim, e você via que o Michael, ele era muito apaixonado por ela. Ia seguir em frente, entendeu? E, assim, muito se fala, tipo, se eles tinham um relacionamento, mas era um relacionamento que eu acho que era um relacionamento tipo uma amizade, sabe? Mas uma amizade uma amizade colorida, vamos dizer assim. Mas assim, pro Michael, se fosse pelo Michael, com certeza ele teria um relacionamento com ela, sabe? E ela noivou e, tipo assim, o Michael ficou muito abalado, né, com esse noivado e, tipo, ele até tentou boicotar o noivado. Ia se casar com ela, mas ela não queria se casar com ele. E assim, a gente entende o lado dela, né, gente? Porque as pessoas iam julgar muito ela, provavelmente a carreira dela ia acabar ali se ela começasse um relacionamento com ele, porque como ele era mais novo, entendeu? E ela era 14 anos mais velha que ele também, né? Imagina antes. Então, é muito isso, né? E ela se casou, ficou por um tempo com esse cara, era um empresário e tal. E o Michael foi seguindo, né? O Michael teve um relacionamento com a filha do Elvis Presley, ele se casou com ela, ficou um tempo com ela.
E, inclusive, né, ela já faleceu também, né? E se parar pra pensar que o Michael chamava ela de mãe, ele morou com ela quando ele era criança na casa dela, e aí depois no futuro eles tiveram um relacionamento, entendeu? Tipo, é um pouco estranho. E aí essa parte foi cortada do filme. A atriz que faz a Diana Ross, ela comentou, né, fez um post no Instagram falando sobre o corte do papel dela, no personagem dela no filme do Michael. E ela falou que foi por termos legais mesmo, sabe? Eu acho que se contar um pouco a história deles dois, eu acho que vai pesar muito o clima, sabe? Eu acho que a reputação da Diana Ross pode ser, né? Tipo, as pessoas podem interpretar aquilo como algo, meu Deus do céu. Então ela fez, sabe? Não sei, gente. Não sei como que foi esse relacionamento do Michael e dela. Então, assim, a reputação da Diana Ross pode cair, né? Por causa da história que foi contada no filme. A Paris Jackson não gostou do filme, tipo, do enredo do filme, tipo, da história e tal. Né? Lembrando que o sobrinho dele faz o Michael, né? O papel dele. E, assim, ficou muito bom o personagem. E eu espero que esse filme, ele consiga um Oscar, tá? Porque se esse filme for muito bom, ele merece um Oscar, tá? E eu tenho certeza que eu vou chorar nesse filme, porque o filme do Queen, eu chorei, gente. Porque, assim, eu adoro Queen, adoro Freddie Mercury, então, assim, ainda mais o Michael, que fez parte da minha infância. Então, assim, lembrando que é uma reputação que tá em jogo, né? A Diana Ross e é um artista muito grande, é um artista que, né, que assim, é um artista muito grande, então assim, a gente não pode pensar que talvez a reputação dela esteja em jogo, mesmo que as pessoas entendam, mas pode vir muita crítica negativa para ela, pode continuar as críticas com o Michael, porque sempre quando o Michael tá ali, sempre surge alguma pessoa denunciando ele, alguém falando que foi abusado, que não sei o que, sabe? Sempre vai surgir algo. E se colocar essa história do Michael e da Diana Ross, quase que não sai, pode surgir mais coisas. Tipo, essas acusações todas que tem com o Michael, sabe? Tipo, eu não acredito que o Michael tenha feito como um menino grande, sabe? Tipo, acho que ele não viveu a infância dele. Então, quando ele cresceu e teve a oportunidade de viver a infância dele, ele viveu, sabe? Tipo, eu sou um pouquinho assim, sabe? Tipo, eu gosto de viver minha infância na vida adulta também, sabe? Tipo, dele poder realizar os sonhos dele, poder realizar os sonhos das crianças, sabe? Então, assim, eu acho que você vê um homem adulto levando crianças pra brincar num parque de diversão e tudo mais, sabe? Tipo, a pessoa vai pensar, porque é um homem e tudo mais, aí as pessoas, a sociedade tem isso de que os homens, né? Sempre vai ver os homens como algo negativo, como alguém que vai abusar e tal. Tipo, que homem não presta, sabe? Tipo, todo homem não presta, sabe? Então, assim, às vezes você vê um homem querendo realizar o sonho de alguma criança, que gosta das crianças, aí você vai pensar, a primeira coisa que você vai pensar é um abusador, entendeu? Qualquer mulher pensaria isso. Sim, então, é um homem. Os homens, infelizmente, alguns homens fazem a fama dos homens serem ruins, entendeu? Tipo, igual muitas mulheres vêem um homem na rua, tipo, a mulher tá saindo sozinha. Vê um homem na rua, ela vai ficar com medo. Eu sou assim, né? De ser abusada, de acontecer alguma coisa ruim com ela. Por quê? Porque a fama dos homens é essa. E às vezes um homem é uma boa pessoa, entendeu? Então, assim, óbvio que a gente tem que ter cuidado, entendeu? Mas não é todos os homens que são assim, não é todos os homens que são mau caráter, entendeu? Então, assim, eu acho que essa parte do Michael, tipo, das pessoas denunciar ele, obviamente tem a ver com dinheiro também, né? Tem muitas pessoas que denunciam, falam que sofreu algo dele, tem a ver com dinheiro, mas também porque as pessoas têm essa imagem dos homens, sabe? Tipo, e o Michael, você vê muito nele, sabe? Tipo, que ele quer ser criança, sabe? Ele quer voltar à infância dele, sabe? Que ele quer curtir a infância dele que ele não teve. A Mariah Carey, por exemplo, o Michael falou dele,
né? O Michael falou que esse ex-marido da Mariah Carey é um dono da gravadora, não lembro o nome dele, mas é o marido da Mariah Carey, ex-marido. E o Michael falou, né, que num vídeo o Michael falou, né, sobre ele, falou que ele era uma pessoa horrível e tudo mais. Logo após o Michael falar, tipo, descascar esse cara, começou a surgir as pessoas falando que o Michael tinha feito isso, tinha feito aquilo outro. E aí, tipo assim, denúncias de crimes, sabe? Tipo assim, porque ele falou de uma pessoa importante, entendeu? Tipo, o Michael poderia ser o Michael, mas, né, dinheiro é dinheiro, né, gente? A pessoa, às vezes, vê o dinheiro como tudo. Então, tipo assim, acho que a reputação do Michael começou a cair por causa dessas pessoas, entendeu? Dessas pessoas que ele queria defender a Mayara, né? Mas acabou se prejudicando, entendeu? Não que ele tenha feito o errado, ele fez o certo, né? Mas, assim, prejudicou ele porque depois disso muitas acusações e muitas coisas ruins aconteceram, né? Mas e aí, gente? Vocês estão preparados para esse filme do Michael? Júlia, você não tá esquecendo que você ia falar de outra coisa, não? Você tá falando do filme do Michael faz 1 hora. Ah, é mesmo, né? Então, é isso que eu tô observando. Você falou mais a história do Michael do que do filme dele. Então, pessoal, vocês vão assistir o filme do Michael? Eu estou muito ansiosa para assistir. Tomara que a Júlia seja muito feliz com a escolha dela. E tá tendo muitas polêmicas. E, tipo assim, com certeza, após o lançamento desse filme, vai surgir várias denúncias que o Michael fez, que o Michael não fez. Vamos ver, né? Vamos acompanhar pra ver. Eu acabei saindo um pouquinho do assunto, mas às vezes acontece isso comigo, tá? É assim mesmo. Às vezes eu saio do assunto do nada.